Vamos ver aqui o que o Castanhari falou sobre uma coisa. Vamos lá ver Estava aqui. aqui pensando numa parada, e aí vamos ver se tu vai saber responder essa. A gente estava viajando aqui sobre o descongelamento, né? Do permafrost, etc. Do permafrost eu falo dele. Aí o Monark falou assim, cara, eu acho que se descongelar essa porra toda aí, cara, o gelo já tá na água, tá ligado? Ele vai só manter a mesma coisa. Do Paulo Sul? Não, sabe qual é o problema do derretimento das geleiras? É que ele é um sistema que se retroalimenta. O gelo, ele é a superfície mais reflexiva natural que a gente tem. Eu entendo, não, mas a questão que a gente queria saber é, se o Paulo Sul derreter, aumenta o nível do oceano ou não? Porque o meu argumento é, claro, não vai aumentar porque o gelo já não tá sobre o continente. Mas ele... Então, não, isso o Monark tá errado ali. No Polo Sul, o Polo Sul a Antártida é um continente, tem terra ali. O gelo está por cima daquela terra. Então você tem muito gelo, que ele não está flutuando, ele está realmente apoiado. Então, quando você derrete, aquela água que estava apoiada em cima de um continente, ela derrete aumentando o nível do mar. Então, isso não... A explicação é bastante simples. O Polo Sul é um continente. E por ser um continente, a água está congelada, apoiada em cima de terra. E por estar apoiada em cima de terra, ela sobe. E eu ouvi alguém comentando que o Monark falou Paulo Sul também. Eu ouvi, mas eu achei que eu tava louco, porque tô vendo rápido. E isso seria isso, mas ele falou Paulo Sul, foi engraçado. Ocupa um tipo de volume diferente. Mas a água quando... Não ocupa, porque a água é o gelo condensado. Né? Só que a água, quando vira gelo, expande. É uma das propriedades que expande. A água expande. Mas o grande problema disso é que você sobe o nível dos oceanos, entendeu? Então, é que eu já vi alguém falando que... Então, é um pouquinho mais... O ponto anômalo da água, que é o ponto... Porque, assim, se você for pegar e medir o volume da água com a temperatura, você vai ver que ela está no gelo, o volume diminui um pouco, que é o ponto anômalo, depois ela volta a subir. Então, ela chega no mínimo de volume lá pelos 2, 3 graus. Mas se a água está a 15 graus, ela tem um volume maior do que o gelo. Então, isso seria alguma coisa ali que aconteceria. Mas aqui no caso, nem isso a gente está discutindo, porque o que importa é que a água não está flutuando. A água está sobre um continente. O gelo. Então isso faz com que, se ele derreter, ele vai cair, vai aumentar. Diferente do Polo Norte, que não é um continente, ali é só água que está flutuando. Mas você tem o efeito da reflexibilidade da água, que também tem efeitos sobre quantidade de absorção de luz que se tem. O gelo absorve muito menos luz do que a água. Então, você perder o gelo, você também muda as características de absorção de água, de energia que vem do sistema. O Paulo Sul não era problema. Paulo Sul. Ele fala Paulo Sul toda vez. Não era problema porque o gelo estava em cima de continente. Então, o peso, a água já não estava contabilizada nos oceanos. Eu já não sei argumentar sobre isso, não. Então vamos esperar o Pedro Lodge. Sai fora da minha. Ô, Pedro Lodge, responde a porra da mensagem que eu mandei pra você no WhatsApp, cara. O Pedro Lodge, ele vai saber falar mais sobre Segue isso. O mistério do Paulo Sul. O Paulo Sul. O Paulo Sul, o nosso grande amigo. Não. Aqui eles confundiram. O Paulo Sul, que é o polo, ou Paulo, que está sobre... Que é um continente, e o Polo, ou Polo Norte, é o que a água está flutuando. Então, mas a maior parte da reserva de gelo está no Polo Sul. Então, na verdade, isso muda, porque o fato dele derreter significa que a maior reserva de gelo está lá, então você tem uma alteração massiva da quantidade de água do oceano. Então, isso que aconteceria. Vamos ver aqui. Mas o que a gente tem aqui... Você não sabe a experiência que a gente fez. O quê? A gente pegou um copo, encheu de água até a boca, colocou um gelo e ficou esperando ele derreter pra ver se ia transborda. Sério? Sim, é interessante, vocês fizeram um experimento científico. A gente esqueceu. E qual foi o resultado? Nenhum, porque a gente esqueceu. Não subiu o nível, eu tava olhando ali, não subiu o nível. Os caras estão tudo drogados, esqueceram de olhar. Tá tudo doidão. Vamos lá. Que outros vídeos a gente vai... A gente tem aqui um vídeo de um rapaz que está falando que os foguetes são balões. 8 minutos. Acho que esse é um bom vídeo para a gente poder dar risada juntos. Mas a voz tá meio estranha, então vou voltar para o normal. Hoje nós vamos analisar o lançamento desse ônibus espacial. Será que é realmente um foguete? Será que ele realmente vai para o espaço? Aqui estão as faíscas de ignição. O foguete ele sobe e desce, ó. O foguete sobe e desce. Vamos olhar mais de perto o que está acontecendo. A gente vai analisar aqui juntos.
nos dizem que ele pesa 2.000 toneladas na decolagem. Só que vocês podem perceber que ele vai fazer um movimento muito estranho para 2.000 toneladas. Aqui as faíscas de ignição que eles colocam, e de repente, repare aqui onde está a seta vermelha. Vocês vão perceber que ele sobe e desce. Ele sobe um pouquinho, aqui ó, tá flutuando. Parece que ele tá flutuando, ele começa a descer também. E essa estrutura é muito suspeita, entendeu? Agora vai começar a descer. Aqui ó, ele sobe e desce. Sobe e desce. Como se estivesse flutuando, entendeu? Ai, gente, que coisa absurda. Então vamos lá. O que acontece? Isso aqui é muito fácil de explicar. Se você for olhar esse ponto Parece aqui, muito que ele tá flutuando. basicamente aqui é onde eles são encaixados. E o que você vai ver é que quando ele começa a ter o thrust, obviamente nenhuma estrutura é perfeitamente travada. Então quando ele começa a ter o thrust, ele começa a se movimentar tentando se soltar, até que ele é solto, quando ele atinge a potência total e sobe. Então a gente pode até voltar e ver que aqui na direita você vai ter a solta das travas que estão prendendo ele. Flutuando. Na realidade, é um comportamento de balão. Então não é um comportamento de balão, é simplesmente que você tem um negócio que está preso, ele está encaixado aqui, e você começou a fazer força. E obviamente ele começou a forçar a estrutura que prendia ele, que ela é flexível, porque toda estrutura é flexível. Então ele começou a balançar levemente, isso até o foguete atingir o thrust ideal, e daí quando ele atinge o thrust ideal, que daí eles soltam e ele vai. Mas ali, você, naquele momento, só tendo uma briga entre as duas estruturas. Não é movimento de foguete, não é movimento de balão. Qualquer coisa que vai. E só para falar, estamos quase chegando a 1.200 aqui. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. O que vocês estão vendo aí. Uau! 2.000 toneladas e ele tem um comportamento de balão. Uau, impressionante! Observe quão devagar ele se move. Ele é extremamente lento. Ele deveria subir como se fosse uma bala, como se fosse um tiro, entendeu? Por quê, meu amigo? Por quê? Por quê? Você já calculou qual que é a equação de foguete? Isso é a equação básica da mecânica clássica. Basicamente, F igual a dPdt. Você faz essa conta e você consegue ver qual seria o comportamento que ele teria ao subir. Não... Gente. De novo, isso é uma coisa que me deixa muito triste, sabe? Quando você vê esses absurdos, você vê que muitas vezes é um conhecimento básico. O cara não parou e olhou ali, pô, como é que funciona esse negócio? Como é que eu trabalho sobre isso? Como é que eu faço? Como é que eu poderia calcular para poder mostrar isso? O cara não se deu o trabalho de olhar o básico. Isso aí, entender a equação de foguete, de novo, é primeiro semestre de faculdade. Não tem muito segredo além disso. O miserável é um gênio! E a razão para o foguete inclinar tão rápido, ainda em baixa altitude, é porque a falsa peça de propulsão pesa mais do que o balão externo. Eu tô passada, chocada. Aqui nós temos o lançamento de um foguete amador, para vocês verem a grande diferença. Aí o foguete amador é como se fosse um tiro, é como externo. Qual que é a distância que você tá? O cara tá a 50 metros do foguete. Então, obviamente, ele parece muito rápido. Os outros, a distância que o pessoal tá do lançamento é muito grande, são quilômetros que eles estão. Então, obviamente, para ele percorrer uma distância angular semelhante, é muito mais demorado. Eu tô passada, chocada. Aqui nós temos o lançamento de um foguete amador, para vocês verem a grande diferença. Aí o foguete amador é como se fosse um tiro, é como se fosse realmente um míssil, entendeu? Ele simplesmente dispara. Ele não poderia ficar totalmente em câmera lenta. Ó lá, o foguete dispara, ó. Você não consegue ficar filmando. Qual que é a distância? Já que eu parei aqui, eu tô vendo várias pessoas aqui nos comentários falando, Caio, é zoeira e tal. Gostaria de acreditar que é zoeira, gente. Eu gostaria de acreditar que isso é piada do pessoal. Só que você pode ver a quantidade de... Assim, eu acho que tem duas coisas que a gente tem que falar aqui que são importantes. E eu falei um pouco disso nos meus vídeos sobre Terra plana. Em primeiro lugar, pode ser que seja zoeira desse cara aqui. Pode ser que ele esteja zoando. Pode ser, não tem problema nenhum. O problema é que muita gente acredita nisso. E muita gente leva isso como verdade. Então, mesmo que ele for zoeira, é aquela coisa. Se a zoeira do cara se a zoeira da pessoa é indiferenciável da realidade, para mim não importa, porque ele está influenciando pessoas a acreditarem naquilo. E isso traz um desserviço. O segundo ponto que a gente pode falar, além de tudo, é que, mesmo se não for zoeira, tem gente que ganha... muita gente está ganhando dinheiro com isso. Então,
Será que se eles estão zoando, mas será que eles, sei lá, eles estão fazendo isso por quê? Acho que isso é uma coisa para poder pensar. E se vocês quiserem, o Café com Ciência, o Felipe Raime, fala bastante sobre isso. Então, ele também. Tanto igual eles filmavam o ônibus espacial, que mais parecia um balão subindo. Pô, você tem que comer alfafa, cara. Vai ser burro no inferno. Aqui nós vamos perceber mais uma vez a flutuação. É um balanço de um balão, ó. Vocês podem reparar, dá uma olhada na seta vermelha. É o balanço de um balão. Ele vai subindo e descendo e sobe bem devagarzinho, como se fosse um balão. Só que ele deveria pesar. Ó, o que eu falei pra vocês, que ele sobe somente uns 4, 5 quilômetros. Ainda no céu azul, ainda na troposfera, ele já começa a cair. Ele faz a curva e cai. Sempre que uma pessoa comum filma, a pessoa pode perceber que ele já começa a cair em baixíssima altitude. Eles não chegam nem perto da altitude dos aviões, para não atrapalhar os voos. E muitas vezes eles se consomem no ar e outras vezes eles caem no oceano. Essa peça laranja aqui, ela é um balão, é um dirigível. Essa peça laranja é um balão de hélio. Então isso aqui não é nada mais do que uma produção hollywoodiana. Aqui o que tá mantendo é isso aqui, é um dirigível de gás hélio. Puta que eu parei! É isso aqui o ônibus espacial, na realidade. Aquela parte laranja, não passa disso, ó. Por isso que ele inclina tão rápido, entendeu? Aqui um outro dirigível bem parecido com o ônibus espacial, idêntico, né? A única diferença é que o ônibus espacial tem essa peça que eles falam que é do combustível laranja. Vou colocar mais um vídeo pra vocês aqui, mostrando que isso aqui não passa de um balão, essa parte laranja, e essas peças são meramente decorativas, né? Aqui esse avião aqui, ou pode ser um avião simples, entendeu? Um aviãozinho de baixa altitude, essas peças... Tá. Qualquer coisa que aparece aí. Tá. Ai, gente do céu. Ai, caramba.